a gente discute um escândalo com dinheiro público que aconteceu recentemente, então, na Alemanha. Vamos lá, a gente tem imagens de um protesto que houve na Alemanha recentemente. Temos, então vocês veem ao meu lado, isso é um protesto que aconteceu em Munique, um protesto antidireitista, e no final de semana chamou bastante atenção. Era um final de semana onde acontecia também um debate entre Scholz e Friedrich Merz, então o chanceler atual, que possivelmente poderia disputar algum tipo de retorno ou para perdurar à frente do país, contra Merz, que é o favorito, aquele que deve, segundo as pesquisas, assumir como chanceler da Alemanha daqui em diante. E era um protesto antidireitista que rejeitava a possibilidade, fosse a questão de retorno do CDU ao poder, fosse a questão de AfD, mais à direita. A questão é que, na sequência, veio reportagem de 2 veículos. Essa é uma mais aprofundada, que vem do veículo Bild, que diz aí, o Patieri vai poder me corrigir se eu estiver falando alemão errado, mas wer steckt hinter den Massendemos in Deutschland, que é quem está atrás das demonstrações em massa na Alemanha. Pronunciei certo aí, Patieri? Como é que tá? Perfeito, não, pronúncia excelente, melhor que muita gente que mora na Alemanha, viu? Eu cheguei a aprender alemão quando era criança, mas depois não continuei. Mas seja como for, a notícia é que aí, então, a gente teve matérias de 2 veículos que exploraram laços entre os organizadores dos protestos e não questão de ser à esquerda, mas quem está no poder no país. Aparentemente havia dinheiro federal envolvido e organizadores que estão no governo envolvidos nesses protestos, o que foi um escândalo. Então, Patieri, eu te peço, traz pra gente o que diz exatamente a investigação do Bild e do News, que foram os veículos que noticiaram a respeito, o que aconteceu em termos de financiamento estatal a essas manifestações. Pois é, o curioso dessa reportagem, dessas 2 investigações que saíram na Bild e na News, né, é que aconteceram exatamente no mesmo momento que estavam surgindo aí os escândalos da USA, ou USAID, né, com financiamento de órgãos do governo para, enfim, impor ideologias contrárias à oposição. Né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Esses grandes protestos que a gente viu aí, né, que foi um negócio que foi noticiado no mundo inteiro, repercutiu no mundo inteiro. Esses protestos, eles que apareceram no mundo inteiro, eles, de certa forma, foram financiados com verbas do pagador de impostos contra a oposição. Então, boa parte dessas organizações, então a gente viu uma dessas imagens que apareceram aí, era München ist bunt, né? Munique é colorida, que foi uma organização que recebeu dinheiro de ministério, por exemplo, Ministério da Família, né? Algumas dessas organizações ganhou dinheiro do Ministério da Família, que é um ministério que é governado, né, que é chefiado por Lisa Paus, que é do Partido Verde, recebeu dinheiro para protestar contra a oposição, leia-se CDU e AfD. Então, tradicionalmente, esses movimentos, como esse que acabou de aparecer aí, que é muito curioso, Omas gegen Recht, né, ou seja, as vovós contra a direita. Né, todo esse protesto passa a ideia de que foram protestos espontâneos, né, e orgânicos, quando, na verdade, de acordo com essas investigações que a gente viu, não tiveram absolutamente nada de orgânicos e nada de espontâneos. Foram movimentos financiados, boa parte deles financiados com o dinheiro do governo alemão, do pagador de impostos, para, de certa forma, deslegitimar a oposição, basicamente a CDU e a AfD. Então, esses movimentos que se dizem muitas vezes pró-democracia, contrários ao extremismo, etc., eles estão atuando contrário ao que eles mesmos dizem defender. Né? Isso é que é interessante. E aí o negócio se torna mais interessante em termos globais, porque acontece ao mesmo tempo que a gente viu o vazamento, né, as informações sobre o que aconteceu na USA. E, Patieri, em termos desse protesto, ele ocorreu, salvo engano, foi no mesmo domingo, onde havia um debate, então, entre Scholz e Merz na televisão, não é? Isso foi um tópico de assunto, um tópico discutido nesse debate, como isso repercutiu, tanto os protestos quanto essas investigações, como isso repercute na opinião pública, o que você está vendo no debate, quanto a como as eleições devem ir de agora em diante, tanto em termos genéricos, mas em específico, como repercutiu tanto esse escândalo quanto esses protestos no debate público? Então, jornalistas mais ligados à oposição, né, mais ligados aí ao que a gente chama de direita, a gente pode dizer que eles estão dizendo que esse talvez venha se tornar até o final da eleição, claro que é muito curto, são 11 dias só, isso está se tornando um ponto mais importante nas eleições do que a própria imigração, que é o grande tema dessas eleições até o momento. Né? Porque, de fato, você está minando a democracia a partir do momento que você pega dinheiro do pagador de impostos para retirar o equilíbrio do jogo democrático, né, da disputa. Isso acontece no contexto em que o Friedrich Merz aprovou uma moção no parlamento pedindo o endurecimento, né, das leis migratórias na Alemanha, com o apoio dos votos do AfD,
não é que Merz pediu os votos do FD, mas ele recebeu votos do FD, então isso foi interpretado por alguns alemães, por algumas lideranças da Alemanha, como uma quebra do chamado Brandmauer, desse muro, cordão sanitário, digamos, e também no dia do debate que teve entre Scholz e Merz. Então, isso, de certa forma, foi utilizado pelo governo, né, e por agentes ligados ao governo, Ministério da Família, principalmente, etc., como uma demonstração de que os alemães estavam acordados para o risco do extremismo tomar o poder novamente, fazendo a comparação, então, no meu ver, completamente esdrúxula, de um retorno ao que aconteceu na Alemanha em 1973, com a exceção do, evito falar o nome aqui, do famoso bigodinho. Né? Então isso foi instrumentalizado pelo governo. Então o governo ele financiou os protestos e instrumentalizou o protesto para tentar fazer essas acusações pesadíssimas a esses dois partidos que são os maiores opositores do governo atualmente. Perfeito, Patielli. Eu peço que você fique conosco. Eu queria que a gente tentasse traduzir para o público. Temos aqui, podemos voltar para a imagem, temos aqui então, a gente pode traduzir para o público o que dizem algumas das placas nos protestos para também dar uma noção do teor. Isso é professoras contra a direita? Isso, professoras contra a direita, então stop, né, de pare, vovós, ou nas gegenrechts, isso é muito interessante, o que apareceu numa dos... votar no FD é muito 1933. Isso, né, seria uma eu queria trazer essa... isso daí. Essa é uma que eu queria perguntar, porque justamente valida o que você estava falando sobre essa posição pública aí. Bom, interessantíssimo. Bom, muito bem, Patielli, muito obrigado por estar conosco novamente. Quem quiser acompanhar o trabalho do Patielli, além da coluna dele no Epoch Times, em epochtimes.com.br, vocês podem acompanhar ele pelas redes sociais em @agendaberlim. Feito, muito obrigado então, Patielli, sempre bom recebê-lo. Eu que agradeço, até a próxima, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu de Patielli então e a gente segue monitorando os desdobramentos. A Conferência de Segurança de Munique começa na sexta-feira e seguiremos com os desdobramentos que com certeza terão mais a respeito de Ucrânia e do futuro da possibilidade de segurança e de um cessar-fogo, ou mesmo um fim definitivo à guerra.